Oi, pessoal, sou a professora Denise Munera Nogueira. Seguindo a nossa aula anterior, eu já disse para vocês que a partir dos trabalhos de Mendel, que identificou a dominância completa, outros modos de interação foram descobertos, representando cada um deles um tipo diferente de interação entre alelos. Hoje vou falar sobre o alelismo múltiplo. Alelismo múltiplo pode ser definido quando 3 ou mais alelos de um mesmo gene estão presentes em um dado locus gênico. O sistema de grupos sanguíneos ABO em humanos é um exemplo de alelismo múltiplo. Foi descoberto por Carl Landsteiner no início dos anos de 1900. O locus ABO está localizado no braço longo do cromossomo 9 e possui 3 alelos. O sistema sanguíneo ABO é expressado em muitos tecidos e tipos celulares humanos, sendo a sua principal importância médica a expressão nos eritrócitos, nas hemácias do tecido sanguíneo. Os principais alelos desse locus são A, B e O, e cada um deles apresenta variantes. Os alelos A e B codificam para uma enzima com atividade glicosiltransferase. Essas enzimas transferem um resíduo específico de açúcar para o substrato H, que é uma glicoproteína da superfície celular. Dependendo do açúcar ligado à substância H, ela é convertida em antígeno A ou B. Agora, eu vou precisar aqui fazer um parênteses. Eu estou falando dos 3 alelos do locus ABO, localizado no braço longo do cromossomo 9 em humanos. Mas eu vou precisar falar de outro locus independente, que codifica justamente para a enzima responsável pela formação do antígeno H, ok? Porém, lembrem-se, este é um locus independente que eu vou falar agora, ou seja, localizado em outro cromossomo. A substância H, ou antígeno H, da superfície das hemácias é um carboidrato produzido pela enzima alfa-2-L-fucosiltransferase, codificada no locus FUT1 do cromossomo 19, como eu já disse, geneticamente independente do locus ABO. Essa enzima adiciona um açúcar, que é uma fucose, formando o antígeno H na superfície das hemácias. Os alelos A e B do locus ABO, do cromossomo 9, também produzem transferases. O alelo A codifica a enzima N-acetil galactosaminiltransferase, que adiciona o monossacarídeo N-acetilgalactosamina ao antígeno H, formando o antígeno A na superfície celular. Já o alelo B codifica a alfa-D-galactosiltransferase, que transporta uma galactose ao antígeno H, formando o antígeno B. Essas duas enzimas, codificadas pelo alelo A e pelo alelo B, elas são similares. A sua especificidade depende do aminoácido próximo ao sítio de ligação com o respectivo açúcar. E o que caracteriza o tipo sanguíneo O, ou por vezes chamado de 0, é o fato de não possuir transferases, mas ele apresenta o antígeno H na superfície das hemácias. Logo, para a formação do sistema sanguíneo ABO, é importante a presença do antígeno H na superfície das hemácias. Guardem isso. Voltaremos a esse assunto mais na frente. Então, outro nome para antígeno é aglutinogênio, ou que desencadeia a aglutinação. E para anticorpo, aglutinina, ou seja, que aglutina com o antígeno. Os tipos sanguíneos A e B são caracterizados pela presença dos respectivos antígenos na superfície das hemácias. Então, a gente tem aqui tipo sanguíneo A, presença do antígeno A aqui, esse tracinho é a substância H que eu já falei para vocês. Tipo sanguíneo B,
tem o antígeno B ligado à substância H na superfície das hemácias. O AB tem os dois tipos de antígeno na superfície das hemácias. E em relação ao O, não há antígenos A e B. Ou seja, o tipo O não produz antígenos, no entanto, ele tem a substância H. E em relação aos anticorpos circulantes? Bom, os anticorpos circulantes no indivíduo que é tipo sanguíneo A, ele vai ter anticorpo circulante anti-B, ou seja, atento, né? Ou em defesa a células que tenham um tipo de antígeno diferente daquele carreado pelo indivíduo. Do mesmo modo, o indivíduo do tipo sanguíneo B vai ter anticorpos circulantes anti-A. O AB, como tem os dois tipos de antígeno na superfície da hemácia, ele não tem nenhum anticorpo circulante. E já o O, por não ter nenhum tipo de antígeno na superfície das hemácias, ele tem os dois tipos de anticorpos. Então, para se determinar o sistema sanguíneo ABO em humanos, o fenótipo ABO é detectado misturando uma amostra de sangue com soro anti-A e anti-B, ou anticorpo anti-A e anti-B. Se o antígeno está presente na superfície das células, ele vai reagir com o anticorpo correspondente. Então, aqui temos o tipo sanguíneo A, né? Ele vai reagir com o anticorpo anti-A e provoca essa aglutinação das hemácias. Elas se separam do plasma e formam esses grumos de hemácias aqui. Se o indivíduo não tem antígenos B e você adiciona sobre a mesma gota de sangue dele o anticorpo anti-B, não há aglutinação, né? O sangue continua aqui vermelho, né? Sem a separação das hemácias. Tipo sanguíneo B justamente vai reagir com anticorpo anti-B, havendo então a reação antígeno-anticorpo com a aglutinação das hemácias. O AB vai reagir com os dois tipos de anticorpos. Então, duas gotas de sangue do mesmo indivíduo vão reagir tanto com o anticorpo anti-A quanto com o anti-B. Já o O, como não tem antígeno na superfície das hemácias, não há reação de aglutinação com nenhum dos dois tipos de anticorpos utilizados. Então, em relação ao sistema sanguíneo ABO em humanos, nós podemos ter 4 fenótipos, ou seja, 4 tipos sanguíneos: A, B, AB ou O, né? E vocês já sabem que isso aqui é com relação aos tipos de antígenos carreados ou ausência de antígenos. Porém, esses 4 fenótipos são o resultado de 6 genótipos diferentes. Aqui nós temos listados, né, os 6 genótipos diferentes. E é para isoaglutinogênio, né? Ou seja, o antígeno capaz de provocar a reação de aglutinação. Então, IA, tipo sanguíneo, tem antígeno A, fenótipo A, o tipo sanguíneo A. Mas o indivíduo também pode ser um heterozigoto, ou seja, num cromossomo ele carrega o alelo A e no outro ele carrega o alelo que determina o alelo O, né? Nesse caso ele vai ser A também, ou vai reagir com anticorpo anti-A. E o tipo sanguíneo dele vai ser A. O indivíduo do tipo sanguíneo B, ele carrega, né, então, antígenos B na superfície da hemácia. Isso vai ocorrer também se ele for homozigoto para B ou heterozigoto, B com O. Então, em ambos os casos, ele é do tipo sanguíneo B, tanto sendo homozigoto para B, quanto heterozigoto. Porém,
se num cromossomo ele carrega o alelo A e no outro o alelo B, ele tem os dois tipos de antígeno, o tipo sanguíneo dele é AB. Só um genótipo para AB, também só um genótipo para O, ou seja, se ele for homozigoto. Então, o que a gente observa aqui? Repetindo, né, isoaglutinogênio, esse I aqui é para isoaglutinogênio ou reação específica entre antígeno e anticorpo. É o gene, né, que provoca reação específica entre antígeno e anticorpo, A, B ou O. E no caso, notem que A e B, tanto A quanto B, são dominantes em relação a O. Quando em heterozigose, o indivíduo vai ter o tipo sanguíneo A ou B, mesmo que no outro lóculo tenha o alelo O, sendo heterozigoto. Então, uma relação de dominância. Mas A é codominante em relação a B. Ambos se expressam e na superfície das hemácias você encontra tanto antígenos A quanto antígenos B. Tá? Então, ambos produzem produtos gênicos distintos e detectáveis. O, então, é recessivo aos demais. O antígeno A possui, o tipo sanguíneo A possui antígeno A nas hemácias e anticorpo anti-B no plasma. O tipo B possui antígeno B nas hemácias e anticorpo anti-A no plasma. O tipo AB possui antígeno A e B nas hemácias e não possui anticorpo circulante no plasma. O tipo O não possui antígeno nas hemácias e possui anticorpo anti-A e anti-B no plasma. Bom, em relação à importância médica, está relacionado às transfusões sanguíneas. E nesse caso, o sangue doado não pode conter aglutinogênios ou antígenos que encontrem no receptor anticorpos circulantes, contrários ao seu, aquele sangue que está sendo doado. Lembrem-se, então, que as hemácias que aglutinam são as do sangue doado quando tem antígenos estranhos ao encontrado no sangue do receptor. A compatibilidade do sistema sanguíneo ABO humano, ela indica que A doa para A e para AB, recebe de A e de O. B doa para B e AB, recebe de B e de O. AB doa só para AB e recebe de todos. E o O doa para todos e só recebe de O. Vamos voltar aqui ao antígeno H, codificado pelo gene H, localizado no par cromossômico 19. O alelo dominante, pelo menos um alelo dominante nesse locus, permite a expressão da substância H. No caso, pelos genótipos homozigoto dominante e heterozigoto. E esses genótipos são observados na maioria dos indivíduos. O genótipo homozigoto recessivo, também chamado de H nulo, ele é extremamente raro. Nesse caso, não há produção da enzima alfa-2L fucosiltransferase, que é necessária a transferência da fucose para a formação da estrutura H. Esse genótipo homozigoto recessivo, ele gera o fenótipo Bombaim, né? Ou seja, indivíduos que não têm a substância H, pois foi descrito em uma mulher na cidade de Bombaim, na Índia. Então, as hemácias desses indivíduos com fenótipo Bombaim não reagem com soros anti-A nem anti-B. Então, eles são tecnicamente O. Também não reagem com soro anti-H, uma vez que não tem o antígeno H na superfície das hemácias. E nisso, eles são diferentes dos indivíduos do tipo sanguíneo O. O plasma dos indivíduos com fenótipo Bombaim contém os 3 anticorpos. No locus ABO, esses indivíduos que estão no cromossomo 9, né? Ou seja, independentes
do locus H, no locus ABO, eles podem ter os genes A, E ou B e transmiti-los aos descendentes, que se forem H, homozigoto ou heterozigoto, produzirão a enzima alfa-2L-fucosiltransferase e terão os antígenos A, E ou B na superfície das hemácias. Os indivíduos Bombay, né, que é o nome, outra maneira de se escrever o nome dessa cidade da Índia, e também de se referir ao fenótipo, os indivíduos Bombay com fenótipo Bombay são incompatíveis com todos os grupos ABO e só apresentam compatibilidade com sangue de indivíduos Bombay, ou seja, homozigotos recessivos. A classificação do sistema ABO em humanos pode ser direta e reversa. Classificação direta é quando se utiliza o antissoro, anti-A e anti-B, sobre o sangue total de um indivíduo que vai reagir com antígenos, então é para detectar antígenos. A classificação reversa utiliza-se os antígenos conhecidos, A e B, sobre o sangue total do indivíduo para detectar anticorpos relacionados ao sistema ABO no soro ou plasma de um indivíduo. Então, aqui nessa tabela, a gente tem o resultado da classificação direta. Os indivíduos que têm antígeno A nas hemácias vão reagir com antissoro anti-A, assim como os indivíduos que são AB, né? Anti-AB, se a gente usar, tem um soro que é anti-AB, eles também vão reagir. Agora, os que têm antígeno B reagem com o anti-AB e com o B, mas não reagem com A. O anti-A e anti-B, ou seja, os que têm os dois tipos de antígeno, reagem com os dois anticorpos separadamente também com o antissoro AB. O O, como não tem antígeno circulante, não vai reagir com nenhum antissoro. Já na classificação reversa, que a gente vai determinar o anticorpo natural, ou seja, o anticorpo circulante. Então, naquele caso, né, do tipo sanguíneo A, que tem hemácias com antígeno A, e anticorpo anti-B circulante, vai reagir se nós colocarmos sobre esse sangue antígeno B, né? Vai reagir com o anticorpo circulante que é anti-B. Então, ele é do tipo sanguíneo A. Do mesmo modo, os indivíduos que têm antígeno B nas hemácias, eles têm anticorpo circulante anti-A. Então, se a gente colocar antígeno A sobre esse sangue, vai haver a reação identificando a presença de anticorpos anti-A circulantes e ele é do grupo sanguíneo B. Já o AB, que não tem, que na verdade tem os dois tipos de antígeno, não tem anticorpos circulantes. Então, independente dos antígenos acrescentados sobre o sangue total desse indivíduo, ele não vai reagir com nenhum tipo de antígeno, detectando ausência ou zero anticorpos circulantes tipo AB. Pelo contrário, o O, como não tem antígeno, ele tem os dois tipos de anticorpos circulantes. Então, se nós colocarmos antígeno A e antígeno B, ele vai reagir com ambos, pois ele apresenta os dois tipos de anticorpos circulantes. Oi, pessoal, sou a professora Denise Munera Nogueira. Seguindo a nossa aula anterior, eu já disse para vocês que a partir dos trabalhos de Mendel, que identificou a dominância completa, outros modos de interação foram descobertos, representando cada um deles um tipo diferente de interação entre alelos. Hoje vou falar sobre o alelismo múltiplo. Então, em relação ao locus ABO, no
cromossomo 9, no par cromossômico 9, e o locus FUT1 no par cromossômico 19, esse aqui que determina o sistema sanguíneo ABO, e esse aqui que determina a presença da substância H na superfície das hemácias. Cada um deles está sob controle de genes em loci diferentes, ou seja, independentes, ou seja, localizados em diferentes cromossomos. Aqui não podemos falar de interação entre alelos, mas esses dois genes aqui, né, interagem, cada qual com os seus alelos, para que ocorra o estabelecimento do sistema sanguíneo ABO em humanos. Esse modo de interação entre esses dois loci gênicos é dita epistasia recessiva, pois, na presença de ambos os alelos recessivos no locus FUT1, impede ou mascara a expressão dos alelos do locus ABO. Por quê? Vocês sabem que na ausência de substância H, o indivíduo vai ser tecnicamente O, né? Não há possibilidade, então, de ligação dos açúcares N-acetil-galactosamina para formar o antígeno A, nem da D-galactose para formar o antígeno B. Então, esse é um exemplo de epistasia recessiva em humanos. Oi, pessoal, sou a professora Denise Munera Nogueira. Seguindo a nossa aula anterior, eu já disse para vocês que a partir dos trabalhos de Mendel, que identificou a dominância completa, outros modos de interação foram descobertos, representando cada um deles um tipo diferente de interação entre alelos. Hoje vou falar sobre o alelismo múltiplo. O terceiro gene que afeta a expressão do sistema sanguíneo do tipo ABO é encontrado no locus secretor, que está localizado no cromossomo 19, bem próximo do gene FUT1. Em 80% das pessoas, os antígenos A e B estão presentes em várias secreções do corpo, além da membrana das células vermelhas. A habilidade de secretar esses antígenos em fluidos, como a saliva, suco gástrico, sêmen e fluidos vaginais, está sob a influência de um alelo dominante. A minoria que não secreta os antígenos, no caso, homozigotos recessivos, eles carecem da enzima fucosiltransferase, que normalmente modifica a substância H, tornando-a solúvel em água. Os não secretores produzem os antígenos especificados pelo locus ABO, mas não os secretam. A secreção tem um grande significado na análise forense. Por fim, eu vou falar sobre o sistema RH. O locus RH está localizado no braço longo do cromossomo 1 em humanos. Ele contém os genes RHD, RHC e RHE, são 3 genes ligados. Eles são estruturalmente homólogos e resultaram de uma duplicação de um gene ancestral comum. Os genes RHD e RHCE codificam uma proteína transmembrana com 400 resíduos de aminoácido que atravessam a membrana da hemácia 12 vezes. A proteína RHD só difere da forma comum da proteína RHCE em 35 aminoácidos. O grupo sanguíneo RH é um dos mais complexos grupos sanguíneos conhecidos em humanos. Ele é de importância em obstetrícia, sendo causador da eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Em 1940, Landsteiner e Weiner descreveram um anticorpo produzido no soro de coelhos e cobaias pela imunização com hemácias de macaco rhesus. Esse anticorpo foi denominado anti-RH. Aqui, uma hemácia com antígeno RH positivo, e a hemácia sem antígeno RH, ou seja, RH negativo. Mais de 85% da população apresenta antígeno RH nas suas hemácias e são RH positivo. Aqui temos na nomenclatura, né, em relação aos alelos presentes
nesses 3 losses, C, D e E, né, tendo pelo menos um alelo D dominante, o indivíduo é RH positivo. Tendo alelos recessivos D nesse locus, né, no locus D, o indivíduo é RH negativo, independente dos alelos que ele carregue nos demais losses, ou seja, é o alelo D, é o locus D que vai determinar a presença ou a ausência de antígeno na superfície das hemácias. Essa presença ou ausência, né, do antígeno RH na superfície das hemácias recebeu grande atenção devido à ocorrência da eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, também denominada doença hemolítica perinatal, que é uma espécie de anemia. Os anticorpos do tipo IgG de baixo peso molecular, uma vez produzidos, eles podem atravessar a barreira placentária e lisar, destruir as hemácias do feto, caso ele seja RH positivo, né, com antígenos na superfície das hemácias, e a mãe RH negativo. De que forma isso ocorre? A DHPN ocorre em fetos RH positivo, sendo a mãe RH negativo e o pai RH positivo. No caso aqui, o pai pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto, a mãe obrigatoriamente homozigota recessiva, e nesse caso, o feto será um heterozigoto, RH positivo. Na primeira gestação, no momento do parto, o sangue do feto entra em contato com a corrente circulatória da mãe. Nesse caso, a mãe vai produzir anticorpos anti-RH positivo. Em uma segunda gestação de um feto, também RH positivo, os anticorpos IgG, como eu já disse, eles têm a propriedade de ultrapassar a barreira placentária e assim vão lisar, destruir as hemácias do segundo feto, provocando a doença hemolítica. É necessário, para que isso não ocorra, administrar a imunoglobulina anti-D imediatamente após o parto para evitar que a mãe seja sensibilizada. E isso em caso de mães incompatíveis com filhos RH positivo. Aqui a gente tem um resumo, né, do que eu acabei de falar. Na primeira gravidez, a mulher RH negativo, homozigota recessiva, gestando uma criança RH positivo. Nesse caso, como eu disse, essa criança obrigatoriamente é heterozigota e o pai pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto. Bom, no momento do parto, a passagem de hemácias fetais RH positivo para o sangue da mãe. E o organismo materno vai então fabricar anticorpos anti-RH, que são esses aqui. Numa segunda gestação, essa mulher sensibilizada com anticorpos, tendo produzido anticorpos anti-RH, vai havendo uma passagem de anticorpos para a circulação fetal, lisando as hemácias desse feto também RH positivo, na segunda gravidez. Então, por esse motivo, é importante administrar a imunoglobulina anti-D até 72 horas após o parto, pois é o momento em que a mulher é sensibilizada, então, para evitar que isso aconteça. Hoje nós ficamos por aqui, até a nossa próxima aula.